DCTF na prática, esta aula onde nós vamos abordar um panorama geral sobre a DCTF Web. Este material foi revisado no início deste mês, 10 de junho de 2019. De lá para cá nós montamos aqui o fluxo de informações para você acompanhar então a respeito da DCTF Web, que em breve irá substituir aí a GPS, né? E outras informações previdenciárias. Bom, antes eu gostaria de convidar você a se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. Antes, deixa eu ver se está tudo carregando aqui bonitinho, ok? Então vamos em frente, porque não podemos perder tempo e com certeza você também não pode perder tempo a respeito dessas informações acerca da DCTF Web. Bom, primeiramente, né, o que é? É uma declaração de débitos e créditos tributários federais previdenciários e de outras entidades e fundos. Como nós dissemos, ela pretende substituir aí a GPS, GFIP e CFIP, ou seja, a DCTF Web ela vem para agregar informações que irão substituir a GPS pelo DARF numerado e também informações que hoje são declaradas na GFIP e na CFIP. Essa DCTF Web ela funciona em paralelo ao e-Social e à EFD-RINF. No final deste curso, né, no final desta aula, nós temos aí duas indicações para fazer para você, porque não basta apenas você saber da DCTF Web, você tem que estar antenado sobre o e-Social e também sobre a EFD-RINF. Então, ao final, fique com a gente que falaremos mais a respeito. A DCTF Web ela é uma obrigação tributária acessória por meio da qual o contribuinte confessa débitos de contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a terceiros, ou seja, declara as informações que são pertinentes à parte da folha de pagamento, à parte previdenciária e também à parte que deve pagar a terceiros, né? Hoje conhecido aí na GPS mesmo como terceiros, como outros, né? Senac, SESI, Fundo Rural, esse tipo de coisa, né? A DCTF Web é também o nome dado ao sistema utilizado para editar a declaração, transmiti-la e gerar o documento de arrecadação, que é o DARF numerado. Pessoal, DCTF Web é um nome mais simplificado, né, para declaração de confissão de débitos tributários federais, etc. e tal, tá? Você tem como editar essa declaração, porque ela é uma declaração, é uma confissão, e aí sim você consegue transmitir. Lembrando que as informações elas vêm da e-Social e da EFD-RINF. E a DCTF Web é só uma parte onde você vai consolidar essas informações. Se tiver alguma coisa para mudar que seja permitida, você pode clicar lá em editar e aí você pode transmitir e, enfim, gerar o documento de arrecadação. Nós consideramos aí que existe um roteiro de 6 passos. Né? O primeiro passo é você enviar o fechamento do e-Social e da EFD-RINF, se for o caso. O segundo passo é você acessar a DCTF Web, escolhe a declaração, se você vai editar ou não. Se for o caso, você vai fazer a edição e aí sim você transmite e depois você emite o DARF numerado. Esses são os roteiros aí, o roteiro de 6 passos a respeito da DCTF Web. E só para reforçar, né, quais são aí então o fluxo de informações? As informações elas vêm do e-Social, débitos que são remunerações, comercialização de produção rural de pessoa física, a aquisição de produção rural pessoa física e PJ, e também os créditos, né, o salário família e o salário maternidade. Você tem até o dia 7 do mês seguinte aos fatos geradores para transmitir essas informações. Na EFD-RINF, você tem o prazo até o dia 15 para transmitir as informações, que tem relação aí, principalmente com as retenções, né, da Lei 9.711/98, também da comercialização da produção rural por parte da PJ, patrocínios de clubes de futebol e contribuição previdenciária sobre a receita bruta e a receita de espetáculos desportivos. Os créditos que você vai apropriar aí nessa declaração
são as retenções sofridas sobre as notas fiscais nos serviços prestados. Pois bem, você tem até o dia 15 para transmitir essas informações da IFD-REINF. O sistema vai consolidar, né, a DCTF vai consolidar, e aí você consegue inserir manualmente algumas informações sobre exclusões, suspensões, parcelamentos, compensações e pagamentos. Aí você faz a apuração, gera o DARF numerado, isso tudo você tem que transmitir até o dia 15 também. Então vai fazer a IFD-REINF, já faz a DCTF Web e você também, através da DCTF Web, você consegue retificar e fazer aí consultas a respeito dos relatórios. Bom, essas informações estão contidas aí nas instruções normativas, né? A DCTF Web foi foi criada pela Instrução Normativa 1787 de 2018 e já conta aí com pelo menos 3 alterações. A Instrução Normativa 1819 de 2018, a 1853 de 2018 e a 1884 de 2019. Quem está obrigado a apresentar a DCTF Web? Nós fizemos um resumo, né, da instrução normativa, mas vamos apresentar aqui para você pelo menos aqui 10 obrigatoriedades, 10 pessoas jurídicas, 10 empresas, 10 pessoas, né, que estão obrigadas, seja pessoa física ou jurídica, você vai ver isso agora. Bom, as pessoas jurídicas de direito privado em geral e as equiparadas à empresa nos termos do parágrafo 1º, as unidades gestoras dos órgãos públicos, das autarquias e das fundações dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e do município. Também estão obrigados os consórcios, né, que de alguma maneira contratam trabalhador segurado do regime geral da Previdência Social. O consórcio que faz a aquisição da produção rural do produtor rural pessoa física, o patrocinador de equipe de futebol profissional e o consórcio quando ele faz a contratação de empresa de prestação de serviço sujeito à retenção na prestação de serviço de mão de obra. Estão obrigados também a DCTF Web as entidades de fiscalização do exercício profissional, conselhos federais e regionais, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil. Tem também aí os fundos especiais criados no âmbito de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, né? Assim como também ministérios públicos, tribunais de contas, etc. Tem também aí os organismos oficiais, internacionais ou estrangeiros em funcionamento no Brasil, quando contratarem trabalhador segurado pela Previdência. Aqui um ponto importante, pessoal, prestem muita atenção. Os microempreendedores individuais, MEI, são obrigados a fazer DCTF Web quando contratarem trabalhador segurado no regime da Previdência Social, quando o MEI adquire produção rural de produtor rural pessoa física, quando o MEI patrocinar equipe de futebol profissional ou quando contratar empresa para prestação de serviço sujeito à retenção, ou seja, a prestação de serviço de mão de obra. DCTF Web está obrigada aos produtores rurais pessoa física quando contratarem trabalhador segurado no regime da Previdência Social ou comercializarem a sua produção com adquirente domiciliado no exterior, seja essa pessoa, né, no exterior, consumidor pessoa física, no varejo, a outro produtor rural pessoa física ou assegurado especial. Eu vou até tirar um print aqui, porque nós temos um grupo no WhatsApp e um dos alunos perguntou hoje a respeito sobre isso. E eu vou encaminhar para ele agora. Mais tarde, ao final da aula, eu falo a respeito do grupo, para você fazer parte também. As pessoas físicas que adquirirem produção de produtor rural pessoa física ou de segurado especial para a venda no varejo ao consumidor pessoa física também está obrigado a DCTF Web, então a pessoa física ela está obrigada nesses casos, né? E item 10, as demais pessoas jurídicas que estejam obrigadas pela legislação ao recolhimento de contribuições previdenciárias. Pois bem, estamos aqui falando sobre a DCTF Web. Temos aí também os casos de dispensa, né?
Olha só quantos casos de dispensa da obrigação de apresentar a DCTF-Web. Os contribuintes individuais que não têm trabalhador segurado no regime da Previdência, os segurados especiais, os produtores rurais, pessoa física, não enquadrados nas hipóteses previstas no inciso 8, que é o inciso anterior, os órgãos públicos em relação aos servidores públicos estatutários, filiados a regimes previdenciários próprios, quando é o caso de prefeitura e estado que tem regime previdenciário próprio, os segurados facultativos, os consórcios não enquadrados nas hipóteses previstas no inciso 3, do artigo 2º, que a gente comentou há pouco, também os MEIs, quando não enquadrados nas hipóteses previstas. Então, a instrução normativa ela deixa bem claro, o MEI ele só está obrigado nestes casos. Em outros determinados casos, não está enquadrados. Os fundos especiais de natureza contábil ou financeira, quando não são dotados de personalidade jurídica, criados aí no âmbito de qualquer um dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. As comissões sem personalidade jurídica, também criadas por ato internacional, que são celebrados entre a República Federativa do Brasil e um ou mais países. Isso aqui é muito difícil de acontecer para a maior parte da população, que trabalha com escritório contábil, empresa, empresário. Isso aqui é muito específico, então é só para título de conhecimento mesmo. Dificilmente eu acredito que você vá se deparar com isso num escritório contábil. Há também a dispensa para as comissões de conciliação prévia e também os fundos de investimento imobiliário, que são registrados aí na CVM, pelo Banco Central, cujas informações, quando existirem, elas serão prestadas pela instituição financeira responsável pela administração do fundo. Tá? Então, se você tem um fundo imobiliário, você trabalha no fundo imobiliário, do fundo imobiliário está dispensado. O clube de investimento também está dispensado. Por quê? Quem é obrigado a fazer essa entrega vai ser a instituição financeira responsável pela administração do fundo. E também está dispensado aí os organismos oficiais internacionais ou estrangeiros em funcionamento no Brasil que não tenham trabalhador segurado no regime da Previdência Social. Pessoal, importante, se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários, porque nós vamos responder as suas dúvidas na medida do possível. Formas de apresentação. A DCTF-Web deve ser elaborada a partir das informações prestadas no e-social ou na IFD-REINF, conforme nós mostramos o fluxo no início. Para a apresentação da DCTF-Web é obrigatório o uso do certificado digital, a menos que a empresa seja MEI e que as microempresas, empresas de pequeno porte, do Simples Nacional, que tenham até um empregado no período que se refere à declaração. Se tiver só um empregado ou não tiver nenhum, e se for MEI, está dispensado do certificado digital. Na hipótese prevista do parágrafo 2º, a assinatura da DCTF-Web transmissão poderá ser feita pelo código de acesso. Tá? Então, o código de acesso do Simples Nacional vai permitir que você faça a DCTF-Web, assim como o código de acesso do microempreendedor individual. Do prazo, a DCTF-Web deverá ser apresentada mensalmente até o dia 15, como nós dissemos. Quando o prazo não cair em dia útil, você deve antecipar para o dia útil anterior. Se houver interrupção temporária na ocorrência dos fatos geradores, o contribuinte deverá apresentar uma DCTF-Web sem movimento, a partir do momento em que ela passou a ficar sem movimento, e depois fica dispensado de entregar nos meses subsequentes, observando aí que deverá só entregar novamente em janeiro do ano seguinte, ou janeiro de cada ano, até que se mantenha esses fatos aí de não movimentação. Sem movimento, não tem nada a declarar, não tem fato gerador a declarar, faz sem movimento. Então, exemplo, eu gosto de dar muito esse exemplo. Estamos aqui no mês de junho, então você tem que fazer a DCTF-Web até o dia 15 do mês de julho. Portanto, você vai entregar as informações até o dia 15 do mês de julho, belezinha. De julho para agosto não teve movimento, então você vai fazer uma declaração em agosto
dizendo em branco que não teve movimento, tal, e vai deixar lá rolando até janeiro do ano seguinte, até janeiro, no caso aqui do exemplo, de 2020. Então, quando for em janeiro, você faz uma declaração sem movimento. É quase a mesma coisa como dizer uma DCTF normal que você tem que fazer em janeiro de cada ano para validar todo o restante do período. Na hipótese das pessoas físicas ficarem dispensadas da obrigação de apresentar a DCTF a partir do primeiro mês, sem ocorrência de fatos geradores. Desculpe. Na hipótese, né, de dispensa, as pessoas físicas de que trata o parágrafo 3º, né, elas ficam dispensadas da obrigação de apresentar a DCTF a partir do primeiro mês sem ocorrência de fato gerador, inclusive da obrigação prevista no parágrafo 3º, até que novos fatos geradores venham a ocorrer. Então, acontece o seguinte, né, o parágrafo 3º fala que você tem que entregar em janeiro de cada ano. Para as pessoas físicas, essa está dispensado, tá? Contribuições declaradas. Então, pessoal, o artigo 6º da Instrução Normativa 1787 fala das contribuições que são declaradas na DCTF Web. Das empresas, né, são os valores que são devidos pelas empresas da parte previdenciária. Tem também aquela parte que as empresas descontam dos trabalhadores, ou seja, parte do INSS, né, que é descontado em folha. A contribuição previdenciária sobre a receita bruta também vai na DCTF Web. A parte de terceiros, né, como eu disse, SESI, SENAI, Fundo para Educação, tem vários, né, FUNAIs, tem vários. Então, terceiros, você vai ter que colocar aqui também na DCTF Web. E os valores retidos de mão de obra. Lei 9.711/98 fala da retenção de INSS para prestadores de serviços de mão de obra. Então, é importante você observar que é obrigatório. Hoje em dia, só para você ter ideia, é feito na Cefip, declara lá num campo específico o valor que foi retido e depois faz o PERDICOMP para fazer a compensação ou para solicitar a restituição. Na própria Cefip você faz a compensação e a retenção, mas às vezes sobra crédito, então os valores retidos de mão de obra podem ser restituídos. Nós temos um treinamento que fala sobre retenção e restituição, não é o caso agora, mas se você tiver interesse eu vou deixar o link aí na descrição. Bom, DCTF anual e diária. Nós já falamos aí da DCTF mensal, né? Que é a declaração que você tem que entregar até o dia 15 de cada mês. Temos também aí a diária, que é para os casos de futebol profissional, tá? Então, ocorreu um evento desportivo, o organizador do evento ele tem 2 dias úteis para fazer a declaração da DCTF Web e informar aí os valores decorrentes do espetáculo do jogo de futebol profissional envolvendo aí equipes de futebol profissional. Por isso que é uma DCTF Web diária. Então, 2 dias após o evento, 2 dias úteis após o evento, ela deve ser entregue. Calma, não precisa se preocupar, porque você, contribuinte de empresa, você que é escritório contábil, se não for o caso, não tem necessidade de fazer diária. Mensal, como nós dissemos, até o dia 15 de cada mês. E a DCTF Web anual, que é para declarar as informações do 13º salário, que você vai ter que fazer até o dia 20 de dezembro, ok? Penalidades, né? É importante a gente falar das penalidades, porque muita gente acha que pode deixar para lá, pode deixar para depois. Se você é empresário, é importante você saber das penalidades, porque a gente pega cliente de contabilidade e às vezes aparecem clientes que nunca tiveram contador. Ou teve contador no início, depois abandonou, e quando faz o levantamento, né, você que trabalha com escritório contábil, vê o cliente lá, ele está cheio de débitos. Então, para você que é empresário, é importante você se atentar às penalidades para você não correr o risco de levar multa sem necessidade, por falta de informação. Bom, eu fiz um resumo aqui das partes importantes, tá? Tem aquela questão de ser R$20 por fração mês, ou a cada 10, o parágrafo 1º, né, o artigo 1º aqui, o parágrafo 1º do artigo 8º, ele fala
que a cada R$ 20 ou a cada 10 informações omissas vai gerar multa. Mas, no parágrafo 2º, fala que a multa mínima a ser aplicada será de R$ 200, no caso de omissão de declaração sem ocorrência de fato gerador. Olha, não fiz a declaração, esqueci. R$ 200 de multa. No caso de empresas que tinham movimento, fizeram com atraso, R$ 500 de multa. Mas nem tudo é ruim, né? Observado o disposto no parágrafo 2º, que é o valor das multas, poderá haver deduções, reduções aí no valor da multa. Poderá ser reduzida em 50% quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício. Ou seja, você esqueceu. A Receita Federal ainda não te notificou. Então você ganha 50% de desconto aí para regularizar essa sua situação. E também a redução de 25% se houver a apresentação na declaração no prazo fixado na intimação. A Receita Federal intimou você a fazer. Não fiz. Problema. Multa. 25% você tem aí para recolher a menos. Em substituição às reduções de que trata o parágrafo 3º, as multas de que tratam as informações que a gente falou anteriormente, elas terão redução de 90% para o MEI, ou seja, ficou melhor ainda, né? Para o MEI, quando é microempreendedor individual, e de 50% para a microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no Simples. Obviamente, essa redução ela não se aplica na hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização, ou seja, sua empresa foi notificada, você não quer fornecer a documentação, não vai dar para fazer essa redução. A Receita Federal não vai aceitar. E também na ausência de pagamento da multa no prazo de 30 dias após a notificação. Então você transmitiu a DCTF Web, o sistema é automático, vai te autuar ali na hora, você tem 30 dias para recolher com desconto. Passou o pagamento, passou o prazo, esquece, não tem como pegar a redução mais, tá? As multas de que trata este artigo serão exigidas mediante lançamento de ofício, ou seja, algumas declarações que você transmite, como declaração de imposto de renda, DIF, declaração, a DCTF mesmo normal, você já declara, já automaticamente sai o lançamento de ofício com o auto de infração, a multa, os meses que ficou em atraso e tudo mais. Então a Receita Federal ela faz esse procedimento automaticamente hoje em dia. No caso de órgãos públicos da administração direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, as multas elas serão lançadas em nome do respectivo ente da federação a que pertençam. Então, por exemplo, uma empresa que é estatal não fez a declaração, ela vai ter a multa aplicada aí no nome da federação a que pertence. Então, por exemplo, uma empresa do estado de São Paulo, é o estado de São Paulo que vai se encarregar de pagar essa multa. No caso de autarquias e fundações públicas federais, estaduais, distritais ou municipais, as multas serão lançadas em nome da autarquia ou da fundação, né? Não vai, obviamente, porque a Receita Federal ela não vai autuar o próprio governo federal, né? Porque a Receita Federal ela é um órgão do governo federal, então ela não vai fiscalizar o próprio governo federal e autuar o próprio governo federal. Seria uma hipocrisia, vamos dizer, para dizer o mínimo, né? Retificação é permitida? Sim, ela é permitida, né? Nos casos em que você verificar que houve erro, você pode fazer a sua retificação. É importante lembrar que alguns dados, como são oriundos da E-Social e da EFD-RINF, você vai ter que retificar essas declarações para então retificar a DCTF Web. E não é permitida em casos que você já foi, tem vários casos, mas o mais importante, o mais interessante aqui, o mais relevante seria, né? Você recebeu uma notificação da Receita Federal a respeito do débito que você declarou. Você não pode corrigir a DCTF Web para diminuir o débito, porque já foi lançado, já está em cobrança. Você também não pode diminuir os débitos quando já estiver em cobrança na dívida ativa da União. Aí você fala assim, vou retificar tudo para trás para assumir esses débitos. Não vai ser permitido. Calendário.
Essa é muito importante, né, porque nós vamos falar aí do calendário. A entrega da DCTF Web já está obrigada para empresas que têm o faturamento acima de 78 milhões, né, que faturaram acima de 78 milhões em 2016, e então elas passaram a entregar a DCTF Web em agosto de 2018. O segundo grupo são as demais empresas, né, que passaram a entregar a partir de abril de 2019, com faturamento no ano calendário de 2017 acima de 4 milhões e 800 mil. E a partir de outubro deste ano, a partir de outubro de 2019, para os demais sujeitos passivos não enquadrados nos casos de obrigatoriedade previstos nos demais incisos deste parágrafo. Os fatos geradores referentes a períodos anteriores, né? Então, quais são os períodos anteriores? Por exemplo, a maior parte das empresas vai passar a entregar em outubro de 2019. Tudo que é até setembro de 2019, né, que você entrega em outubro, vai continuar na GFIP. Então, ou seja, para trás não muda nada. Você vai continuar fazendo GFIP, você vai continuar fazendo DIRF, RAIS, tudo isso, né? Não vai mudar nada. A partir do momento que a DCTF Web entra em vigor, aí você só vai fazer na DCTF Web, tá? Eu falei de RAIS, falei de outros exemplos aqui, porque é genérico, né? Porque quando a lei social estiver plenamente em funcionamento, todo aquele calhamaço de declarações serão extintos, mas não serão desobrigados, né? Para as empresas que, até o momento que passam a ser obrigadas a fazer a DCTF Web, ela vai fazer só a DCTF Web. Dali para trás, ela continua fazendo o que estava fazendo antes. Às vezes é o caso de empresas que precisam de revisão, né? Às vezes precisam regularizar, não entregou declarações, fez declarações faltando, enfim. Então, GFIP até outubro de 2019. Se as empresas, por exemplo, que faturam até 78 milhões já passaram a entregar, já estão entregando DCTF Web, já estão participando do E-Social, né? Já estão fazendo a EFD Reinf e identificaram que em outubro de 2016 elas têm alguma coisa errada na GFIP, ela tem que entrar lá e arrumar. E vamos caminhando aqui para a conclusão final, né? Já estamos aí com um tempo de 27 minutos de aula. Eu acho que foi bastante informação para você, foi bastante conteúdo, né, relevante para você, porque nós esmiuçamos a instrução normativa que trata da DCTF Web. E se você tem alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários que nós vamos responder sim. E quem sabe até fazemos um vídeo, porque a sua dúvida ela pode ser dúvida de outras pessoas, né? Bom, pessoal, conclusão final, né? Qual é a conclusão que a gente chega? Isso vai dar mais fiscalização, né, para a Receita Federal, porque vai fazer com que o cruzamento de informações seja mais eficaz. Isso vai permitir maior fiscalização. Cruzamento de informações. Quando eu digo cruzamento de informações, só para você ter um exemplo. Quem contrata serviço de mão de obra e tem que reter lá os 11% na nota de mão de obra, ela está obrigada a fazer a DCTF Web. Quem sofreu a retenção, ela está obrigada a fazer a DCTF Web porque está falando lá, olha, a empresa lá, a Papagaio Limitada, ela reteu INSS da minha nota. O papagaio lá, ele vai declarar, ele vai falar para a Receita Federal, porque ele é obrigado a fazer isso. Na outra ponta, você, que é a empresa Macaquinho SA, você teve a retenção, você tem que declarar que sofreu essa retenção. Então, é aí, só para você ter um exemplo de como a Receita Federal vai cruzar essas informações. Quem declarou, quem deveria declarar não declarou, e aí vamos chamar aqui todo mundo para se explicar. E como eu disse, né, maior controle, até mesmo para o contribuinte, né, porque todas as informações vão ficar centralizadas numa única declaração, onde você vai poder permitir, onde você vai poder ter aí relatório, você vai poder fazer uma análise dos débitos, dos créditos de maneira mais moderna, né, para dizer o mínimo a respeito desta DCTF Web e também das outras declarações que vêm para agregar, que é o E-Social e a EFD Reinf, ok? Pessoal,
Antes de ir embora, eu gostaria de deixar aqui para você na descrição desse vídeo o link para o nosso curso completo. Como eu disse no começo, não basta você saber só a DCTF Web. A EFDRINF ela está plenamente vinculada à DCTF Web. Sem EFDRINF não tem DCTF Web. Sem E-Social não tem DCTF Web. Então é importante que você se aprofunde neste treinamento que conta aí com 7 dias de garantia. Ou seja, o seu risco é zero. É um treinamento que nós elaboramos, onde nós nos aprofundamos aí completamente a respeito. Nós damos aulas práticas, mostramos também aí algumas telas a respeito da DCTF Web. Então é bastante interessante que você acesse. Você tem 7 dias de garantia, você tem 7 dias para avaliar o conteúdo. Se não gostar, você pode solicitar o seu dinheiro de volta, tá? Aqui teve uma falha, alguma coisa está acontecendo aqui. Vamos ver aqui. Outra coisa, como eu disse, né, risco zero. Aqui você tem suporte por e-mail. Então, você às vezes contrata, você faz uma inscrição num treinamento presencial e depois esquece. Você assistiu, captou, não gravou, perdeu. Você pagou lá 500, 600 reais na inscrição e você não tem suporte, você não tem consultoria, você não tem atualização, que é muito importante. Para você ter atualização, você tem que pagar novamente um outro curso para poder se aprofundar, né? Então, é o nosso treinamento com um curso completo. Aqui não está funcionando, não sei porquê, mas, como eu disse, você tem 7 dias de garantia, você tem suporte por e-mail, você tem atualizações recorrentes e, como eu disse, o risco é zero, tá? E eu falei do grupo no WhatsApp, né? Para você que se inscrever no curso, que no link que está na descrição desse vídeo, você vai poder fazer parte do grupo no WhatsApp, tá? Então, esse foi o material que a gente quis apresentar para você aqui da DCTF Web. A dinâmica do curso segue mais ou menos essa linha. Lá você tem slides, você vai poder fazer download dos slides e também você vai ter, como eu disse, o suporte e a consultoria por e-mail, tá? Atualizações recorrentes, você vai ter acesso vitalício. Então é interessante sim que você faça a sua inscrição no curso completo EFDRINF mais DCTF Web. E se você quer se aprofundar no e-social, eu vou deixar um link também aí na descrição do vídeo para você se aprofundar e conhecer mais do e-social e se tornar um especialista em e-social, ok? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!